Queridos irmãos, queridas irmãs, a palavra de Deus sempre nos motivando, nos alegrando e apresentando de modo muito especial a vida dos santos que se doaram a tal ponto de identificarem-se tanto com o Cristo que deram suas vidas por causa do Santo Evangelho. São Pedro e São Paulo, que hoje celebramos, são colunas robustas da igreja por causa desta entrega, e especialmente por causa da ação do Espírito Santo de Deus em suas vidas. E é muito significativo para a nossa fé pensar que Deus escolheu tantos homens, tantas mulheres para serem instrumentos da sua graça. São Pedro e São Paulo, pelo poder da fé, pelo poder do amor a Deus, se entregaram completamente. Por isso são chamados colunas robustas da Igreja de Cristo, porque suportaram desde o início o peso de uma grande missão. Essa missão exigiu um despojamento total de suas vidas, exigiu uma fé e uma confiança total em nosso Senhor Jesus Cristo. Nós acabamos de ouvir no Santo Evangelho Pedro, que depois de uma tríplice negação, precisa confirmar o seu amor a Jesus. Pedro se dá conta de que ele nunca conseguiria amar Jesus como Jesus o amou. Por isso, ele pensa ser suficiente. Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Mas te amo com o amor que posso amar. Te amo com o amor que posso alcançar. Mas ainda assim, ele se entregou, porque tudo que fez não foi mérito da carne, foi mérito do Espírito, e este Espírito vem de Deus. Por isso, quando Jesus pergunta a respeito de sua identidade, São Pedro é o primeiro a dizer e reconhecer: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Ele faz este reconhecimento porque está movido pelo Espírito Santo de Deus, ainda sendo um homem, ainda sendo pecador, ainda sendo carne, ele permite a ação do Espírito Santo em sua vida e por isso acerta e se torna o líder dos discípulos escolhidos por Jesus. Então vejam de que modo a graça de Deus age em nossas vidas. Ela precisa de uma acolhida e de uma confirmação. Pedro, apesar da sua condição de pecador, eu já disse, soube acolher a graça de Deus. E por isso, Jesus, ao ouvir a resposta certeira de Pedro, o elogiou dizendo: você é feliz, Simão Pedro, você é bem-aventurado, porque não foi a carne que te revelou isso. Quem te revelou isso foi o Espírito Santo de Deus, que te move. Então vejam que esse Pedro, que é conduzido pelo Espírito Santo, depois da tríplice negação, recebe uma missão de cuidar dos cordeiros, de apacentar o rebanho, de ser um referencial para a fé. E Jesus o assegura, como ouvimos no Evangelho desta vigília da solenidade de São Pedro e São Paulo, que ele seria conduzido mais tarde para um lugar onde ele não queria ir, mas agora ele já teria, naquele momento ele já teria a maturidade suficiente para a sua entrega. Jesus fala o tipo de morte de Pedro, mostrando que a sua entrega seria total. Quanto a ti, Pedro, segue-me. É suficiente seguir, mas para seguirmos o nosso Deus, precisamos de confiança, precisamos de entrega, precisamos de uma fé cada dia mais fortalecida, precisamos de conversão, deixar a vida antiga, deixar tudo aquilo que ainda é entulho, tudo aquilo que ainda é treva e assumir a luz, o amor, a graça e a misericórdia de Deus. Com São Paulo não foi diferente, e a primeira leitura desta liturgia nos fala do modo como tanto São Paulo como São Pedro deixaram-se orientar pela graça divina e encontraram em nosso Senhor Jesus Cristo o maior tesouro de suas vidas. Nós ouvimos da primeira leitura que São Pedro, na companhia de João,
andava por Jerusalém, encontrou um pedinte. Este pedinte pensava que ele iria oferecer algum valor, alguma moeda, e ele diz: eu não tenho nem ouro nem prata para te oferecer, mas o que tenho eu te ofereço. Eu tenho Jesus Cristo, o meu maior tesouro, a minha maior riqueza, e é isso que eu te ofereço. Por isso levanta-te. Colocar de pé um doente, um enfermo, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, só é possível para aqueles que creem. Então, movido por este Espírito que está derramando em São Pedro, que está derramando em São João e em todos os apóstolos, eles curam como nosso Senhor Jesus Cristo. Eles renovam cada dia mais a esperança do povo de Deus, porque estão iluminados pelo Pentecostes, pela força viva de Cristo atuante em suas vidas. Por isso oferecem o melhor que possuem, o melhor tesouro, o maior presente, que é nosso Senhor Jesus Cristo. E assim nós podemos reconhecer quem são os verdadeiros cristãos. São aqueles que se oferecem da melhor forma, são aqueles que se ocupam com tudo aquilo que é nobre, com tudo aquilo que é justo, com tudo aquilo que promove a fraternidade, a justiça. Na segunda leitura desta liturgia da vigília, São Paulo escreve aos Gálatas e fala do modo como o Espírito Santo age através dele. Fala da sua missão e fala com naturalidade quando diz: meus irmãos, asseguro-vos que o evangelho pregado por mim não é conforme os critérios humanos. Não é e não pode ser. Assim como Pedro, quando confirmou a identidade de Jesus, dizendo: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, Jesus o chama de bem-aventurado e feliz, porque não foi a carne que fez essa revelação, mas o Espírito Santo de Deus. Também São Paulo, na carta aos Gálatas, assegura que o evangelho que ele prega, a fé que ele transmite, tudo de melhor que ele partilha, não está sob critérios humanos. O seu critério é critério divino. O seu critério é critério do amor, da verdade, que leva também à partilha, ao entendimento. Então ele oferece toda a sua inteligência, toda a sua capacidade na pregação do evangelho. Ele passa de perseguidor de Cristo a seguidor, a ponto de poder dizer em outra carta: já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. É muita ousadia dizer isso, mas São Paulo pôde dizê-lo, porque de fato permitiu que a obra de Deus fosse atuante em sua vida. E ele diz mais ainda nesta carta: meus irmãos, não recebi essa mensagem de homem algum, recebi foi a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que São Paulo caiu do cavalo, levantou outro homem, curou-se da cegueira pelo poder da fé, pela ação do Espírito Santo. E agora, ele que perseguia nosso Senhor Jesus Cristo, agora corre para alcançá-lo. Deixa a vida antiga para trás, diz ele mesmo em uma de suas cartas, e se esforça todos os dias para alcançar a graça que só nosso Senhor Jesus Cristo pode oferecer. Aqui vale a pena, irmãos e irmãs, avaliarmos se a nossa fé cristã se configura à fé de Pedro e de Paulo, se assemelha à fé dos discípulos, à ousadia e à determinação dos santos e santas de Deus, se estamos oferecendo o melhor de nós, se estamos deixando-nos orientar pelos critérios humanos ou pelos critérios divinos, se é o Espírito Santo que nos move ou se é a carne que nos impulsiona. Assim poderemos identificar se estamos próximos do ideal, do que é ser um bom cristão, do que é oferecer o maior e melhor presente, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então vejam que este testemunho de São Paulo escrevendo aos Gálatas fala do modo como ele progredia na fé. Quanto mais ele se entregava, quanto mais ele rezava, quanto mais ele confiava, mais abundante se tornava a graça de Deus em sua vida. Mais robusta se tornava a
a sua fé, e mais vontade ainda ele tinha de evangelizar, de levar a boa nova, de desbravar o mundo ao seu redor com tudo que dispunha para dar testemunho do modo como a sua vida foi transformada e de como valia a pena seguir nosso Senhor Jesus Cristo. Então peçamos ao Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, que nos dê, por inspiração de São Pedro e São Paulo, esta fé que nos move, este amor que nos contagia, este amor que nos coloca de pé diante da vida, esta determinação e essa ousadia própria daqueles que encontraram o sentido da vida cristã, o sentido de sermos movidos pelo Espírito Santo de Deus. E que São Pedro e São Paulo interceda por nós, aponte-nos o caminho a ser seguido e nos torne, como eles, corajosos na fé. E que saibamos, como São Paulo, poder dizer, que possamos dizer um dia, como São Paulo disse: terminei a minha carreira, combati o bom combate, guardei a fé. Só pode dizer isso quem tem segurança. Só pode dizer isso quem vive na certeza de que herdará o céu e que já possui aqui nesta terra o maior tesouro, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.